Olá, aqui estamos para falar sobre o que Arthur Waite escreveu a respeito do seu baralho, né? O baralho de Rider-Waite-Smith. Então, esse livro aqui é o livro lançado pela editora Arcanum em 2019, que vem com a tradução do livro do Arthur Waite, né? A Chave Ilustrada do Tarô. Esse livro lançou em 1911, um ano após o lançamento do baralho dele, né? Que vem trazendo algumas informações sobre as cartas. Então, sobre o mago, o que ele diz sobre o Arcano 1? É o seguinte: o mágico, né? Aqui está traduzido mágico para começar, porque a palavra em inglês que aparece no baralho é magician, né? The magician. E que significa, como primeiro significado, significa mágico, né? Tipo prestidigitador, né? Que é o caso do mago do baralho de tarô de Marsella, né? Que aqui a gente vê o mago numa mesinha, né? Com dados, bolinhas, copinhos, e ele fazendo aqueles truques onde a mão é mais rápida que o olho. Então esse era era o mágico original. Mas o Arthur ele resolveu fazer no baralho dele uma nova versão da imagem da ideia do mágico, não mais o prestidigitador, mas o mago, né? Então ele lançou uma versão nova onde ele diz: um jovem com a veste talar de um mágico, né? Ele está usando roupinhas de um mago, tendo o semblante do Divino Apolo. O Divino Apolo é um deus grego solar, né? Com um sorriso de confiança e olhos brilhantes. Sobre sua cabeça está o sinal misterioso do Espírito Santo, o sinal da vida, como uma corda sem fim. Então aqui tem a Lemnia Scata como uma corda sem fim, que ele chama de sinal da vida, sinal do Espírito Santo, formando a figura 8 na posição horizontal. Em sua cintura está um cinturão de serpente que parece devorar seu próprio rabo. Então, aqui na cintura do mago, nós vemos aquela figura do Ouroboros, onde a serpente devora o próprio rabo e forma um círculo sem fim, onde o fim e o começo se juntam novamente, entendeu? A maioria está familiarizada com ela como um símbolo convencional da eternidade, mas aqui ela indica mais especificamente a eternidade da realização no espírito. Então, o mago do Rider-Waite não é o mágico que faz truques de mágica ou o charlatão do tarô de Marsella. Ele, não- ele é um ele é um arcano que representa mais um arquétipo ligado à divindade, à comunicação, entendeu? Tipo um Hermes, né? A eternidade da realização do espírito. Na mão direita do mágico está uma varinha erguida para o céu. Tá vendo que a varinha tem duas pontas, né? A varinha tem a ponta de cima e a de baixo, né? Quer dizer, faz a comunicação como se fosse uma seta para os dois lados. Enquanto a mão esquerda está apontando para a terra. Então, quando a mão direita para cima, a mão da ação para cima e a mão esquerda para baixo. Então, está descendo aqui. Ele sobe para buscar o conhecimento, né? E depois ele canaliza esse conhecimento para a terra. Este sinal duplo é conhecido nos graus muito elevados dos mistérios instituídos. Ele mostra a descida da graça, virtude e luz, retirada das coisas acima e recebidas pelas coisas abaixo. Então, segundo Arthur Waite, ele está trazendo a virtude, a luz e a graça celestial e trazendo isso para a Terra. Então, o mago ele funciona como canalizador, como um médium. A sugestão no geral é, portanto, que o mago tenha a posse e a comunicação dos poderes e dons do espírito. Então, ele tem a posse, ele usa esses dons do espírito, mas ele também comunica esses dons do espírito, ele traz essas verdades espirituais. Na mesa em frente ao mágico estão os símbolos dos quatro naipes do tarô. Então, no tarô de Marcella, ele tinha aqui bolinha, dado, faquinha, copos para fazer bolsa, lenço, para fazer os truques de mágica dele. E aqui no mago do Arthur Waite, ele tem os quatro naipes do tarô. Então, os pentáculos representando a matéria, copas representando
o astral, o emocional, espada representando o pensamento e paus representando os dons do espírito. Então, voltando aqui, na mesa em frente ao mágico estão os símbolos dos 4 naipes do tarô, significando os elementos da vida natural que repousam como fichas diante do adepto, que ele adapta como quer. Então, o mágico tem à disposição todos os aspectos que ele, da natureza humana, né? Dos recursos que ele tem disponíveis, né? Tanto como humano, como os recursos que a Terra dispõe para ele usar como ele quer. Ou seja, ele está usando de acordo com o livre-arbítrio dele. Ao pé estão rosas e lírios, então rosas vermelhas e lírios brancos. A Flos Campi e a Lilium Convallium. Né? A Lilium Convallium quer dizer lírio do vale e a Flos Campi quer dizer flor do campo. Então são plantinhas silvestres, né? Que ele está transformadas em flores de jardim. Então, quer dizer, ele pega as flores que eram do campo e agora são cultivadas, né, num jardim, para demonstrar o cultivo das aspirações. Então, como o lírio representa a pureza, ele estivesse cultivando a pureza, né? Então, é uma representação das virtudes. Esta carta significa a motivação divina no homem. Então, a vontade de Deus está sendo expressa através da vontade do homem. A vontade na liberação da sua união com aquilo que está acima. Então, o homem está se unindo ao que está acima dele e trazendo para baixo. Ele está sendo o intermediário, ele está sendo o ego, ele está sendo o mediador, ele está sendo o médium, né? E também a unidade do indivíduo em todos os planos. Ele consegue fazer unificar o acima e abaixo, né? Assim como é acima e abaixo. Ele unifica essas verdades espirituais. A unidade do indivíduo em todos os planos e em um sentido muito elevado é o pensamento em sua fixação. Então, ele consegue, através da força do pensamento dele, fixar, focar num objetivo e, a partir daí, ele canalizar isso. Voltando ao que chamei de sinal da vida e sua ligação com o número 8, deve-se lembrar que o gnosticismo cristão fala do renascimento em Cristo como uma mudança para dentro do Ogdoad. Ogdoad é uma expressão que significa 8, óctuplo, né? O número místico é chamado de Jerusalém acima, a terra que emana leite e mel, o Espírito Santo e a terra do Senhor. De acordo com o martinismo, o 8 é o número de Cristo. Então, ele deixa bem reforçado aqui o aspecto que ele está do cristianismo. Então, o mago dele é fundamentalmente um cristão, né? Por mais estranho que pareça isso, porque as pessoas não leem muito o que diz Arthur Waite, e aí não tem essa percepção, mas ele era uma pessoa muito religiosa nesse aspecto. Ele traz muitas coisas do cristianismo, né, para o mago dele. Então, além de representar o mago como Cristo, é representado em algumas figuras onde o Cristo também está na mesma posição, com o braço para cima e para baixo. Ele fala sobre a eternidade, né? A eternidade que é o tempo da transformação, o tempo de você se tornar uma pessoa mais evoluída espiritualmente, né? Que ele fala aqui, a eternidade da realização no espírito. Então, é o trabalho de crescimento interior, né? Que ele menciona, e que o mago, através do livre-arbítrio dele, pode estar a serviço, né? A serviço do desejo de Deus, da vontade de Deus, né? Ele se põe como um canalizador, um comunicador, um mensageiro, como um Hermes, né? Da mensagem de Deus. Então, é o que diz o Arthur Waite a respeito do mago, no seu livro A Chave Ilustrada Tarô, de 1911. Agradeço a todos. Obrigada.